A paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A meditação hoje se encontra em Marcos capítulo 14, a partir do versículo 32, que diz assim: Jesus no Getsemane. E foram a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João. E começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: Dorme agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que está perto o que me trai. Glória a Deus, aleluia. Que palavra forte. E aqui a gente vê que o Senhor Jesus estava com pavor e angustiado, né? Então ele chamou os discípulos para perto dele e levou eles com ele para orar. Quantos de nós também, né, nos sentimos assim, angustiado, apavorado, e a gente busca, né, aqueles que são mais chegados de nós para poder nos ajudar em oração, né, para nos dar força, nos fortalecer, nos ajudar neste momento tão difícil, né, porque às vezes a gente precisa de um reforço, né, mas assim como os discípulos foram com Jesus e dormiram, muitos que estão perto de nós também dormem. E nós também, às vezes outras pessoas chamam nós também. E nós vamos, mas, né? A gente fala que vai orar, que vai fazer um propósito junto e a gente acaba não fazendo. E isso é muito forte e perigoso, né? Nós precisamos, primeiramente, estar acordados, atentos, vigiando e orando. E depois, nós precisamos fazer como o Senhor Jesus, mesmo que as pessoas não nos ajudem, né? Nós precisamos seguir, orarmos nós, porque a nossa oração tem força. Isso é mostrado aqui. O Senhor Jesus orou. Os discípulos ajudando ele ou não, ele orou, ele fez a parte dele. Nós também precisamos fazer a nossa. E mesmo em meio à dor, ao pavor, à angústia e tantas outras coisas, nós precisamos aceitar a vontade de Deus para que possamos continuar, né? E porque ele disse que Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Quantas vezes nós também estamos angustiados, apavorados, porque o processo dói, crescer dói.
Mudar dói. Seguir em frente dói. Então, o nosso primeiro intuito, né, o nosso primeiro impulso é sentir vontade, é querer se livrar daquilo. Mas nós precisamos, assim como o Senhor Jesus, lembrar que nós somos dependentes de Deus, que nós precisamos do Senhor e deixar Ele fazer a vontade dEle em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Santo e exaltado é o nome do Senhor. Então, ele perguntou aos discípulos se eles não podiam vigiar nem fosse uma hora. Será que nós não podemos orar nem for uma hora? É muito forte. Então nós precisamos estar sempre atentos, sempre vigilantes, não é? Tanto naqueles que estão conosco e tanto nós com os outros. Nós precisamos orar pelas pessoas, uns pelos outros, e aceitar a vontade do Pai em nossas vidas. E é essa palavra. Ela por si só já fala muita coisa, não é? Mas isso que eu senti no coração de falar, isso foi o que me veio forte ao coração. A intercessão, aceitar a vontade do Pai, vigiar, orar. E mesmo em meio à dor, meio à angústia, ao pavor, e tantas outras coisas, e mesmo que as pessoas não orem por nós, não nos ajude, nós precisamos seguir, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos um Pai que cuida de nós. Amém? Então, a palavra é essa. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.